E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês sobre a PIF do Bertô. Vou contar pra vocês os valores, o que ele toma, como é que foi. Vou tentar resumir pra vocês conseguirem saber tudo certinho. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que pra tudo na vida, vocês insistam. E assim, a gente tem sexto sentido, né? Eu não sei vocês, mas eu sempre fico com aquela coisa que fica falando pra mim assim, insistam nisso. Isso é fundamental para que a gente consiga cuidar certo dos nossos animais, em vista que os veterinários ultimamente, eles visam mais o dinheiro e o conforto deles mesmo, e não o bem-estar dos nossos animais, né? Então, fica alerta você, né, que conhece o seu animal, que tá com ele o tempo inteiro. Fica alerta. Corre atrás, não demora para procurar ajuda. Se você sentir que tem algo errado, vai logo. O quanto antes a gente ir atrás de uma ajuda, mais chances dele melhorar e dele ter cura, a gente tem mais rápido, né? Primeiro, o Bertô pifou depois da castração. A PIF, ela é uma mutação do coronavírus. Então, a maioria dos gatos, né, tem o coronavírus. Então, o gato, antes dele pifar, ele passa o coronavírus para os outros gatos por meio do cocô. Então, se ele faz cocô, a terra é comunitária, ele acaba passando esse coronavírus para outros animais, né? Então, o que a gente tem que ter em mente é que a partir do momento que o gato pifou, ele não contamina o outro gato com PIF. Então, a PIF não é contagiosa, igual as pessoas falam. Não é porque o Bertô tem PIF que ele passou o PIF para os outros. O que ele pode ter passado é o coronavírus. Aí, vai depender individualmente de cada animal em ter ou não a mutação do coronavírus. E isso não é simples assim, tá bom? Não vai tipo, todo mundo que tem um coronavírus vai mutar, não. Tem deles que fica eternamente com o coronavírus lá quieto. Tem deles não, a maioria deles fica com o coronavírus lá. No máximo uma diarreia, uma coisinha ou outra. E fim. Então isso que a gente tem que ter em mente. Principalmente a gente que tem muito. Não entrar em pânico logo no começo. Porque são coisas que os veterinários parece que não estão qualificados para dar informação, né? Eles falam tanta bobeira que deixa a gente em pânico. Então aí vai a primeira coisa. A segunda coisa é que PIF tem cura. Então, a gente tem que saber os lugares certos para procurar. Por quê? Existem vários lugares que vendem, uns mais acessíveis que outros, né? Umas pessoas falam que é porque os mais acessíveis são genéricos e os outros são originais. Só que eles fazem a mesma coisa, né? Vai da gente ter o bom senso e a grana e investir no que cabe no nosso bolso. Mas lembrando a vocês que todos vão para o mesmo lugar, certo? Não tem diferença nenhuma. E quanto a valores, a gente pagou pro Bertô, são sempre de 7 em 7. Se for vender em injeção, são o líquido que dá para 7 dias. Então, ele tomou na primeira semana 1,2 ml de 30 miligramas, o frasco vem 10 ml. Aí tudo vai de acordo com o peso do seu animal e para saber as miligramas que ele vai ter que, os ml que ele vai ter que tomar em relação às miligramas que vem na ampola. A gente pagou 345 em 7 dias de GS, né, injetável. Lembrando que 35 foi o frete pra cá. E vai depender de cada um, né? Se você tá mais perto da pessoa que vende, talvez fique mais barato, né? Igual a gente, 35 pra motoboy foi muito barato. Porque no mesmo tempo que eu pedi, já tava aqui. E 22 o correio. Então dependia. Tinha dias que ela me mandava, semanas que ela me mandava por motoboy. Se era muito urgente, né? Ou não me mandava pelo correio. E eles controlam muito essa questão de venda, principalmente se você compra os genéricos, né? Não é pelo site da Cura Pif ou Pifentinho.
Se você quiser comprar o tratamento inteiro, eles vendem. Esse não. Ele vai acompanhando conforme o progresso do gato. Então, se ele engordar muito, talvez aquilo que você comprou lá atrás não sirva. Você tenha que aumentar. Então, tudo vai caminhando. Eles vão caminhando junto com a gente. Então, a partir do momento que você compra, eles vão te perguntar o peso, se ele tem líquido no abdômen, se ele come. Então ela faz todo um acompanhamento, né? Pra saber o que você precisa, pede os exames. Então não é uma coisa simplesmente assim, vou comprar. Não, tem todo um lance em volta disso. Os comprimidos, também o valor é por miligrama, mais 40 miligramas hoje, então é 227 dias. Certo? 227 dias, mais o frete, que aí você vê a sua localidade. A gente gastou com Bertô para 68 dias, porque eu ainda tô no dia 59. Então, só quando eu estiver perto de acabar é que eu vou comprar o resto que falta, que são 16. Então, até o dia 68, a gente gastou em GS 2.526. Eu quero lembrar para você que tá me assistindo que, assim, isso já foi muito mais caro. Por isso que a gente fala que é acessível, porque era uma coisa que não tinha como. Hoje tem como. Não é algo legalizado, a gente ainda não entende o porquê, porque tem cura e ele cura, porém não é legalizado. Também gastei com papinha, que eu tenho que ficar em cima do Bertô, né? Isso é algo opcional e vai de cada um de vocês, como vocês vão fazer esse protocolo, né? Mas eu fico em cima dele com comida. Desde o dia que eu descobri, antes, né? Até antes, porque ele parou de comer do nada. E aí eu comprei a papinha, aí eu fui descobrindo, conforme a vida foi acontecendo. Então, de lá pra cá, eu gastei R$ 1.032,38 entre fórmula natural recuperação, hipocalórica, recover, porque a recover ela é a mais cara de todas e ela vem um pouco menos. Então, eu sempre intercalo. Eu gosto dessa aqui, ó. Se tiver perto de vocês, vem 270 gramas e é muito boa. Você pode diluir, né? Eu comprei um sachê que chama eritrócitos. E aí eu diluo na água e isso aqui eu uso junto com essa papinha. Aí você tem que ver mais ou menos o quanto é o peso dele, pro tanto que você pode usar. Aí você dilui para poder dar na seringa. A seringa que a gente usa é uma dessa aqui, ó, da Cyst ID. Ok, não é só a seringa, tá? Qualquer suplemento que você deu, que você guardou, isso aqui é ótimo para dar comida. Então eu pego uma seringa dessa, pego uma colher de sopa dessa papinha e diluo em 5 ml desse negocinho aqui de eletrólitos. Mexo, esquento um pouquinho, porque, gente, eu guardo na geladeira, né? Então eu esquento um pouquinho, ponho dentro da seringa e vou lá e dou pra ele. Eu dou pra ele, no começo do tratamento eu dava de 3 em 3 horas. Então, mais ou menos um mês e pouquinho eu fiquei em cima dele de 3 em 3 horas, até de madrugada, né? Agora que ele já melhorou, eu não fico em cima dele com questão de comida, porque ele come sozinho. Mas quando eu vou dar um remédio, ou quando eu vejo que já passou um tempinho, assim, eu tenho, sabe? Minha rotina com ele é assim. Eu acordo, dou comida pra ele, pra mim ter certeza que o estômago dele tá maneiro. Aí quando dá mais ou menos 11 horas, eu vou com churu. Então eu comprei bastante churu, não botei nessa conta que eu vou mostrar pra vocês o churu. É só papinha realmente. Pego o churu, vou lá. Aí ele toma esse ProRep, que é pro fígado. 2 ml ele toma. Então eu dou o churu com isso daqui e ele toma mais ou menos 11 horas. Aí, quando é o dia de tomar o Meticorten, que é o anti-inflamatório, eu vou também com a papinha, dou pra ele, dou o remédio e dou mais papinha. Então ele toma esse aqui, dia sim, dia não. É meio comprimido, tá? Esse aqui é 5 miligramas. Aí, beleza. Aí passou assim mais um tempo, lá pras 2h30, 3 horas, eu vou com o Ograx. Então eu pego a papinha, dou o Ograx, dou a papinha de novo.
Aí tô segura de que o estômago dele tá daorinha para receber esses medicamentos. Sempre lembrando que os medicamentos não são todos que eles podem. Eu até anotei aqui para falar para vocês. Suplemento com lisina não pode. Porque a lisina, ela não deixa o GS ser absorvido completamente. Tem um lance assim. Então, você sempre tem que olhar todos os suplementos para ver se eles têm ou não lisina. Antibióticos da família fluoroquinolonas e o Revolution, eles também não podem. Então, isso é uma coisa que você tem que prestar atenção. Selamectina, que tem no Revolution, eles não podem. Então, sempre procura dar uma lida para ver se isso ele pode ou não tomar junto com o GS para você não ter a perda, né? Não influenciar nessa absorção do GS. O que mais? Eu anotei o valor do Uber que eu gastei até agora, R$ 79,04. E com exames, lembrando você que tem um gatinho, não apavora nos valores que eu tô falando, porque são coisas que você pode conversar com seu veterinário e ele tem um pouco mais de flexibilidade em relação aos tipos de exame que ele pode pedir. A doutora Érica pesou a mão, ela pesou a mão de verdade. Ela pediu muita coisa, então quase não tinha quadradinho dos exames lá do negócio do laboratório que ela riscou. E é isso, mas foi 1.237. Eu fiz exame nele a princípio, FIV-FeLV. A consulta com a veterinária, que foi a primeira que ele passou. Uma injeção para febre, porque ela achou que ele tinha micoplasmose, que tava com febre, e ele tomou essa injeção. Depois eu fiz ultrassom, que aí foi confirmado que ele não tinha micoplasmose e sim PIF, né? Porque no ultrassom veio alguma coisa relacionada a FIV-FeLV ou PIF. Ele não tinha FIV-FeLV, porque eu já tinha feito o exame, então só sobrava PIF. Ele não fez retirada de líquido abdominal, porque eu não quis. A própria pessoa que me orientou sobre o GS, que eu conversei, comprei com ela, ela falou pra mim, não deixa, dói muito e não tem necessidade, que o GS faz a conta de absorver de volta, né? Faz tudo o que precisa lá pro corpo absorver. Outra coisa, se você fizer a retirada do líquido, não pode ser retirado completamente, porque são proteínas e ele tem que ter 1% que pode tirar e 1% que não pode. Então é uma coisa muito delicada da gente submeter o gato a esse estresse todo, né? Então eu não tirei líquido e o Bertô tinha líquido no abdômen, sim. E eu gastei isso até agora, né? O GS é acessível agora, é uma coisa que você pode fazer rifa, você pode ir pra cima, fazer um Instagram, mas sempre eu quero dar esse conselho pra vocês de serem transparentes. Tipo assim, você tá me assistindo e você precisa de uma luz. Pô, faz uma rifa, mas mostra os exames, mostra o gatinho, mostra a rifa, mostra o sorteio. Mostra a notinha, mostra para as pessoas, para elas terem a confiança de que você só tá pedindo e fazendo realmente para aquilo. Porque a gente vê tanta gente pedindo para os animais, mas que a gente sabe que não vão para eles. Porque as pessoas não mostram, né? Elas omitem muita coisa. Então, seja transparente. E não perca a fé, galera. Vai para cima, né? Tenta tudo. Mesmo que o gatinho esteja ruim, o Bertô, a gente descobriu logo no início, porque ele pifou com a castração. Então, quando deu mais ou menos 8 dias de castrado, ele começou a ficar esquisito. E logo que ele começou a ficar esquisito, a gente já correu com ele. Só que assim, o veterinária que atendeu a gente, ela visou mais o bem-estar dela e não pensou muito nele, tipo assim, ele tá ruim, a gente tem que ser rápido. Não. Quando chegar o exame, quando não sei o que, eu achei muita, sabe, muita imprudência. Eu querendo saber e ela toda... E por sorte de ficar em cima, a gente fez ultrassom e descobriu que era PIF, porque senão eu estaria tratando ele de micoplasmose. E provavelmente ele não resistiria, né? Seria
teria gravado muito, enfim. Foi uma luta muito grande, é uma luta muito grande. Então, o que eu quero deixar pra vocês é que a PIF tem cura. É uma questão de conhecimento. Às vezes, os veterinários, eles não têm esse conhecimento sobre PIF, né? Igual a minha professora mesmo, ela não conhece o GS. Aí você pensa, pô, é uma professora de faculdade, como ela não conhece? No começo, o Bertô tinha icterícia e anemia, né? Então, eu tive que cuidar dele bem rigorosa, de 3 em 3 horas. E aí eu fiz o fígado de galinha, então eu pegava uma colher e misturava na papinha. E tem que ser uma colher do fígado por dia, não pode ser toda vez que você for fazer papinha você colocar uma colher, porque senão sobrecarrega. Então eu usava uma colher de chá de fígado moído e misturava na comida dele, colocava o eritrócito e ele comia. Hoje em dia eu já não preciso mais porque ele já não tem mais anemia e nem icterícia, tá tudo certo. Mas você tem que buscar esses artifícios, sabe? Sempre conversando com o seu veterinário, sempre ali, né? Com pessoas de confiança, que te dê gás pra você ir pra cima também, porque dependendo do veterinário, ele dá o diagnóstico e a morte e acabou, né? Falando um pouquinho sobre as injeções e o protocolo do GS, né? Você precisa aplicar 21 dias de injeção. Você, né? Tem pessoas que pagam para outras pessoas, só que no meu caso eu não tinha essa grana toda para pagar para alguém aplicar. E eu tô fazendo veterinária, então eu tinha que me arriscar, né? Vou falar para vocês que foi a coisa mais difícil que eu já fiz por eles. Eu lembro do Luba que eu tive que dar o soro e foi mais fácil. A injeção foi bem difícil. Nos primeiros 7 dias ele aceitou, né? Tipo assim, ele não lutou contra e nem teve obstáculos. Foi mais questão de acertar da minha parte, porque eu também não sabia. E tive ajuda de muitas pessoas, principalmente da Rose da faculdade, ela veio aqui. Me ajudou muito, deu segurança para nós duas nas coisas, porque ela já tinha passado isso com a gata dela. E a primeira semana foi de boa, só que a segunda semana a gente não conseguiu aplicar os 7 dias, né? Que vem a ampola, a gente aplicou 12 injeções ao todo. Então, os outros 2 dias, né, que seriam os 14, a gente não conseguiu, foi quando eu mudei para comprimido. Então, o Bertô, ele teve 12 injeções e o restante todos foram com comprimido de 40 miligramas. Geralmente, eu vou mostrar pra vocês como vem. Eu até guardei esse aqui que ele não tomou. Ó, ele tomava 1,2 e era assim, ó. Vem a agulha pra você tirar da ampola e a agulha pra você aplicar. Daí você tem que prestar atenção nisso. Vem o que você vai usar pra sepsiar. Vem injeção, a agulha pra você dar injeção e a preta pra você tirar da ampola. Vem um kitzinho assim. Só que as injeções só vem uma por cada kit. E eu comprei mais injeção porque eu usava uma dessa pra cada um. Eu não usava a mesma durante a semana. Ó, esse aqui foi que ele tomou toda, né? Ela vem com a tampinha verde que caiu aqui. Assim. Aí você solta isso aqui e tem a ampola. Aí com essa ampola aqui, você tira com a agulha preta, põe a azul e aplica. Aí pra cada peso, tem um tanto de ml que você dá, né? O Bertô tinha 2 quilos e pouco, ele tomava 1,2. Vem nessa caixinha e aqui tá a medicação. Isso da onde eu compro, tá? Talvez se você comprar de outro lugar venha diferente. Tô mostrando pra vocês mais por curiosidade. E aí vem um comprimido, ó. É esse comprimidinho aqui, 40 miligramas, nesse potinho. Agora que eu comprei, veio 14 num potinho só. Geralmente vinha 7 em cada pote, né? Então aqui dentro vinha 2 potinhos desses. Porque eles sempre acompanham, né? Ela não vende o tratamento inteiro. Porque dependendo do progresso ou
se retroceder, depende muito, você aumenta ou diminui as miligramas, ou mantém. Então é uma coisa que ela acompanha. Ela não te vende pronto. Então ela sempre tá acompanhando com você pra ver como que ele tá. Agora mesmo eu mandei pra ela os exames do Bertol, ela falou maravilhoso. Então a gente tá caminhando pra cura. São 84 dias ininterruptos de injeções e comprimidos. Pro no final dos 84 dias a gente refazer os exames, né? Faltam 25 hoje. 25, 26. Algo assim. E a gente refaz os exames. Depois tem um período de 3 meses para ele lidar sozinho, sem o GS, para ver se o corpo dele vai trabalhar bem e vai dar tudo certo no fim. Certo, galera? As medicações que ele tomava antes, né, que foi a primeira doutora que passou, ele estava tomando vitamina B12 e o Mercepton, que é pro fígado. Aí a doutora Érica trocou para esse daqui, que é o ProRep. Ele também tem vitaminas junto e ajuda no fígado. Esse aqui ajuda no rim. E esse aqui na inflamação, né? Porque nada mais é do que uma inflamação, a PIF. E é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Ainda estamos na luta. O Bertol começou dia 28/4/2025, com 2,235 kg, com líquido abdominal, no abdômen, né? E hoje, 25/6, ele tem 3 quilos. Não, hoje não é 26, não, hoje é 28. Mas 26 eu pesei e ele tava com 3,54 kg. A gente ganhou 819 gramas desde o começo até aqui. É isso que eu tinha pra contar pra vocês por enquanto. Só vim mostrar pra vocês que dá certo se a gente persistir, lutar junto com eles, ter fé em Deus e correr atrás, gente, porque o gasto é grande sim, não é barato, né? Era uma coisa que era muito mais cara antes, agora é mais acessível, mas ainda assim, para nós que não somos ricos, é um custo grande. Eu fiz a conta aqui, total, R$ 4.874,45. Até hoje, 28/6. Mais pra frente eu vou ter outros gastos, né? Lembrando vocês que 1.000 e poucos foi só de recover, que foi uma coisa que eu quis. Não foi uma coisa que a doutora me receitou, tipo assim, Evelyn, faz isso. Não, ela me passou os medicamentos e eu continuo atrás dele com a comida, porque talvez seja um excesso, né? Mas eu prefiro assim, porque eu sou uma pessoa que gosto de ter certeza de que eu tô fazendo o possível, sabe? Porque se ele morrer é porque era a hora, não porque eu não fiz nada, entende? Vocês entendem o meu raciocínio? Então, eu tô fazendo tudo o que eu posso. Se for pra ser, vai ser. Se não for pra ser, eu fiz tudo que eu podia. E eu vou ficar em paz. É óbvio que eu vou sofrer, mas é isso que eu quero que vocês entendam. Eu vou ficar tranquila porque eu fiz a minha parte. Tudo que eu podia. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu não comentei, deixa aqui nos comentários. E mais pra frente eu volto e conto pra vocês quando ele tiver curado, em nome de Jesus. Quanto foi tudo isso, enfim. Mas lembrando que só de GS foi 2.526, certo? Então esse é o valor do tratamento. O resto são exames, Uber e coisas à parte, que eu conheço pessoas que não fizeram, né? Essa Rose mesmo, ela, a minha amiga da faculdade, ela só fez o GS, ela não dava comida, ela não fazia exame, ela nada. Só que ela comprou também o GS mais caro, então pra ela já era uma bala, né? Na época que a gata dela teve PIF, não era algo tão acessível quanto agora, que tem outros GS rolando aí pela web, certo? E é isso, se você puder, torne-se um apoiador. A gente se vê numa próxima. E tchau.
Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.